Saudações alviverdes a todos. Eu sou Conrado Cacassi e vamos para mais um React. React em cima de uma entrevista coletiva concedida ontem, início da noite, após a derrota do Palmeiras para o Flamengo por 2-0 no Allianz Parque. Como é duro, como é chato falar isso, né? Derrota do Palmeiras para o Flamengo. O jogo foi bem disputado, bem jogado pelos dois times. Você vê que são dois times bem treinados e ganhou quem errou menos. Claro que teve o fator arbitragem, óbvio que teve o fator arbitragem, mas não foi o único. Então são vários componentes que determinaram a derrota do Palmeiras. É muito raro, eu sempre falo isso, né? É muito raro no futebol um resultado ou um desfecho ter uma causa apenas, né? Então, ontem foram várias. Tem aí a parte tática, que eu acho que deve ser abordada nesta coletiva. Inclusive, eu já tenho um spoilerzinho aqui. A primeira pergunta do João, nosso João Quer aqui, de verdade, abordou a parte tática. A gente viu essa resposta ontem durante o pós-jogo, né? Que a gente sempre pega um trechinho da coletiva. E eu não gostei da resposta do João. Eu acho que é do João Martins. Eu acho que é logo a primeira pergunta. Tá? Então vamos a ela e as outras também, para a gente entender um pouco mais do que foi essa partida entre Palmeiras e Flamengo ontem à tarde/noite, né? Boa tarde, professor. Tudo bem? João Quer do Verdazo. Professor, o Maurício, que estava vivendo uma grande fase no Palmeiras, desde que voltou de lesão, já fez gol, tá jogando bem, mas hoje ele foi preterido pelo Mike, que por sua vez não atuava como titular desde a primeira rodada do Brasileiro. Como são jogadores de funções diferentes, imagino que tenha sido uma escolha baseada na questão tática, né, de estratégia de jogo. Eu queria entender, então, qual que foi essa visão frente a esse adversário que fez por vocês optarem por essa escalação. Obrigado. Veja o cuidado que o João teve que ter para perguntar. Porque se ele fala assim, por que jogou o Mike e não jogou o Maurício? Aí a resposta é porque só cabem 11. Já cansou de ver o Abel responder desse jeito. Mas, veja, o que levou a fazer uma escolha tática pelo Mike, não pelo Maurício? E aí vocês vão ver o que o João Martins vai responder, que tem tudo a ver com o posicionamento do Estevão. Muito boa tarde. Simples. O Estevão tem jogado por zonas interiores, tem-nos dado muito rendimento com isso em bola, tem feito golos. E quando o Estevão no corredor, íamos perder algumas dos automatismos que temos tido. Sabemos que estes jogos mais divididos, mais truncados, mais faltas, é preciso ter uma equipa mais robusta. Principalmente ali no meio, nós optámos por ter o Estevão, que é o jogador menos robusto que temos, mas consegue desequilibrar muito com bola, e fortalecer um pouquinho mais os corredores laterais, visto que era o ponto dos pontos fortes do Flamengo, ações de 1 contra 1, ações de corredor. Este primeiro volante do Flamengo começou a jogar agora, sabíamos que se tivéssemos que arriscar na nossa pressão para igualar a primeira fase de construção, que é muito boa do Flamengo, porque o goleiro joga muito bem com os pés, nós precisávamos de largar um jogador por dentro, e visto que este primeiro volante do Flamengo, o Everton, tem feito poucos jogos, é um moleque que começou a jogar agora, foi puramente estratégia, fortalecer os corredores e deixar este primeiro volante solto para podermos pressionar a primeira fase do Flamengo. Eu já mencionei ontem que eu discordo muito dessa opção. E eu não estou falando isso de forma oportunista, porque o Palmeiras perdeu o jogo. Eu já deixei claro em redes sociais, antes do jogo, no sábado, no domingo pela manhã, que eu entendia que o Palmeiras tinha que sair com o Maurício por dentro e com o Estevão pelo lado. Mas aí é uma opção, porque se o Mike entra e joga pra cacete e arrebenta com o jogo ontem, cai por terra essa teoria. Então, assim, a teoria da comissão técnica, ela só caiu por terra porque o Mike jogou mal. O Mike não fez uma boa partida.
Aliás, nem o Mike pela esquerda, e nem pela direita, e nem o Piquerez pela esquerda. Os dois corredores externos do Palmeiras foram muito mal. O corredor intermediário esquerdo, que era do Facundo, também não foi lá essas coisas. Então, passa também pelos desempenhos individuais dos jogadores que não fizeram boas partidas. Nossa derrota de ontem. Então, é uma confluência de fatores. Então, a pergunta do João Quer, do Verdazo, foi tática. O João Martins respondeu a parte tática, que eu acho que não foi a ideal, mas não foi, sabe, tão determinante, tão... Erraram, é verdade. Eu acho que erraram. Mas se o Mike tivesse jogado bem, por exemplo, acabou esse argumento. João, boa noite. Gustavo Soler, da Rádio Bandeirantes. O Palmeiras desperdiçou, né, a oportunidade de sair na frente do marcador hoje, com um pênalti perdido pelo Piquerez. Quando a gente faz o recorte dos últimos 4 pênaltis perdidos pelo Palmeiras, todos foram no mesmo canto do goleiro e com alteração de batedores. Quinta foi o Estevão, o Veiga perdeu um, o Estevão perdeu outro e hoje agora o Piquerez. A gente sempre fala sobre a parte mental do Palmeiras, que é muito forte. Mas o que acontece na marca da Cal, que o Palmeiras às vezes não tem a eficácia de sair na frente do marcador quando tem a oportunidade? Excelente pergunta. Muito boa tarde. Verdade. São factos, são números e não podemos fugir a eles. Essa questão do mesmo lado Isso é contingência. é o jogador que decide, o jogador é que está lá no momento da pressão. Temos que melhorar, sem dúvida nenhuma. É um momento decisivo de um jogo, um pênalti é a oportunidade mais flagrante de um jogo de futebol. E nós temos que ser eficazes. Hoje fez toda a diferença ser eficazes. Sabíamos que se saíssemos na frente iria dificultar muito a função da tarefa do Flamengo, e temos que melhorar só isso. Há momentos assim, também na altura o Veiga também fez 23 seguidos, e só nos resta melhorar, porque não há desculpas nem há razões para falhar 4 em 8, não foi? Temos que trabalhar mais. Tá. Temos que trabalhar mais. É uma resposta de quem ou não sabe por que está acontecendo, ou sabe e não quer revelar. Mas é fato que há um problema, não é novo, não é recente. O Veiga fez 23 seguidas, mas quando ia para a decisão por pênaltis, no 5 contra 5 ali, o Palmeiras perdeu a maioria delas. Então, assim, teve uma boa fase do Veiga, que depois o Veiga se igualou ao resto do elenco na falta de qualidade na batida dos pênaltis. Então, eu não acredito que falta treino. Eu não acredito que o Palmeiras não treina pênalti. Eu acho que treina, mas treina errado. Treina a parte técnica, mas não treina a parte mental. Chega na hora, a parte mental trava a parte técnica e a batida é aquele peito de véia que a gente viu nos últimos jogos. Não só do Piquerez ontem, mas do Estevão, do Veiga. São os pênaltis mal batidos. Cabeça. Tem que treinar o mental do jogador para que ele converta a técnica que ele treina. Eu tenho certeza que o Palmeiras treina pênalti. Mas uma coisa é você treinar o movimento. Sem pressão, ali na academia de futebol. Beleza. Faz, bota todas no ângulo. Aí chega no jogo, né? Então, o que vai ser feito? Não é de hoje que a gente está falando isso. Não é desde o ano passado. É desde 2022, quando a gente começou a perder decisões por pênaltis, uma atrás da outra. Perdemos Supercopa para o São Paulo, perdemos Supercopa para o Flamengo, perdemos Recopa para o Defensa e Justiça. Fomos eliminados de Libertadores pelo Boca. O que mais precisa acontecer? Agora, não, isso porque os pênaltis durante o jogo ainda eram convertidos. Agora nem isso. Os caras estão perdendo os pênaltis também durante os 90. O que falta para o Palmeiras mudar
o foco do treinamento de pênalti, ou ampliar, né, as disciplinas de treinamento de pênalti, melhorar a parte mental. O que falta para o Palmeiras investir para que os jogadores cheguem na hora da batida com a cabeça focada, tranquila, não caindo em provocação, não pensando na rede social, se eu errar, não sei o que. Não, eu vou lá, eu vou fazer, eu vou lá para bater e cumprir a minha tarefa. O que falta para o Palmeiras desenvolver esse método? O Palmeiras não é tão pioneiro, né? Não é super avançado em todas as áreas. Porra, estão falando de pênalti, cacete. Coisa mais simples, vai lá, bate e faz o pênalti. Pergunta para o Evair como ele fazia para bater o pênalti. Opa, boa noite, Luca Dutra, da Vável Brasil. Ainda falando um pouquinho a respeito dos pênaltis, queria que você trouxesse a opinião da comissão técnica a respeito dos 2 pênaltis da partida, tanto o pênalti a favor do Palmeiras e também, é claro, também a favor do Flamengo, né? Justamente no cruzamento do Facundo Torres, que atingiu o braço do Varela, e também no suposto puxão do Murilo em cima do Arrascaeta. Queria que você trouxesse a opinião, por gentileza. Primeiro que tudo, ficar bem claro, independentemente de tudo, houve a nossa ineficácia no pênalti. E depois, o que é que eu lhe digo? Existem regras para cumprir e aqui no Brasil são peritos a todas as jornadas e rodadas e inventam. Nós andamos aqui há 4 anos e meio, já sabemos. Hoje em dia o VAR é quem manda no jogo. O Ramon não consegue tomar uma decisão sem esperar que o VAR lhe diga que sim. Nunca vi isto, não vejo isto em lado nenhum. Antes de nós virmos para aqui, estávamos a ver a final da Copa de Portugal. O árbitro marcou um pênalti, o VAR não interviu, só disse foi impedimento, não foi. E a regra deste pênalti, do nosso pênalti, é muito simples. O VAR só tem que dizer se é dentro ou se é fora. Na dúvida, deixa seguir a decisão do campo. É simples e clara a regra. Não sei o que é que eles gostam de inventar, mas eu vou lá ver. A regra é simples. O árbitro marcou pênalti no campo, o VAR tem que dizer dentro ou fora. Na dúvida, prevalece a regra do campo. O que é que custa cumprir a regra? E relativamente ao a seguir, sabemos que era impossível marcar 2 pênaltis a favor do Flamengo. O pênalti claro do Alexandre, mas aí o Sr. Wagner não viu. Sabíamos que ia não ver. Vamos ser sinceros, 2 pênaltis a favor do Flamengo em 45 minutos é impossível no Brasil. Não. Principalmente aqui há sempre a lei do jeito e do jeitinho brasileiro da compensação. Sabíamos depois de marcar um pênalti ao Palmeiras, a obrigação do Palmeiras é fazer gol, porque depois vai ser sempre contra. Já marcou um, agora vai ser sempre contra. É assim que funciona aqui, é assim que nós temos que viver. Por isso é que muitas vezes nós nos revoltamos tanto, porque nós só queremos que as regras sejam cumpridas. E o segundo pênalti só me resta rir, porque mais uma vez o Sr. Wagner decidiu o jogo. O Ramon mandou seguir, está a 1 metro. Toda a gente viu que o futebol é um jogo de contacto. Se o Murilo tivesse agarrado, eu era o primeiro a dizer agarrou, é penalti. Agora o Murilo usou o corpo dele para ganhar posição simples, né? E se nós formos ver o Arrascaeta quando está aqui, já estou a olhar para trás a dizer marca penalti. E o Ramon teve a coragem no momento de deixar-se seguir, mas depois a pressão é tanta, a pressão externa é tanta que o VAR chama e condiciona ao máximo com imagens paradas. E quando assim é, eu sei que o penalti foi marcado porque houve um penalti no primeiro tempo, e nós só queremos que as regras se cumpram, e é inacreditável como há regras aqui que cada um faz à sua maneira, e isto chama-se amadorismo, porque nós damos o nosso melhor todos os dias, somos profissionais a toda a hora, e a única coisa que exigimos é profissionalismo de todas as áreas, e não pode acontecer o que aconteceu hoje. Primeiro que tudo, eu começo sem desculpas por causa da eficácia que não tivemos, mas independentemente disso tudo, as regras são para se cumprir, e hoje foi claramente um jeitinho brasileiro. Você vê que quando ele fala jeitinho brasileiro, ele vai botar todos os canhões da imprensa contra ele. Imagina esse português vir aqui falar do nosso Brasil. Mas ele não está falando nada errado, porque é assim mesmo aqui, cara. Então vamos lá, ele falou várias coisas, né, nessa resposta, e eu concordo com todas, tá? Primeiro, uma coisa não anula a outra. Erramos o pênalti, temos que bater melhor, temos que jogar melhor, a parte tática teve lá seus problemas, mas isso não impede de apontar os erros da arbitragem.
que aconteceram e foram determinantes para o andamento do jogo. Se não marca o pênalti para o Palmeiras, o jogo ia ser totalmente outro, a arbitragem ia ser totalmente outra. Como ele marcou o pênalti para o Palmeiras, aos 16, foi batido aos 16 minutos, o pênalti foi marcado aos 10, foram 6 minutos até bater o pênalti. Dos 10 aos 16 não teve jogo. Começa por aí. E ele falou, é simples. Tem a marcação do campo. O VAR vai lá no vídeo e verifica. Ó, foi dentro, foi fora. Não tem que chamar o juiz no vídeo. Para o juiz ver se foi dentro ou fora. O juiz tem que verificar no vídeo se foi falta ou se não foi, né? Se é uma carga suficiente para derrubar o jogador. Se não se foi dentro ou fora. Se foi dentro ou fora, é o VAR que determina. Então, começa por aí. Essa questão do juiz ser sugestionado pelo VAR, o VAR ser o dono da arbitragem. O VAR não é o dono da arbitragem. O dono da arbitragem é o juiz. O VAR é um auxiliar. É um assistente, o próprio nome diz. Video Assistant Referee. Juiz assistente de vídeo. Ele não é o árbitro principal. E o Wagner Hillway faz isso. O senhor Wagner, como diz o João Martins. Pega as últimas derrotas do Palmeiras. Todas com esse cara no apito. Todas! Não, no apito não, no VAR. Todas. Impressionante. E ele tentou anular o pênalti a favor do Palmeiras e ele arrumou um pênalti para o Flamengo e estava a comer pipocas no pênalti do Alexandro no Vitor Roque. Então foi uma arbitragem calamitosa que não apaga os erros do Palmeiras, erros táticos e erros técnicos, principalmente na execução da batida do pênalti. Não apaga. Mas aconteceram esses erros do juiz. Tem que falar. Erros graves, erros que determinaram o resultado do jogo. Tanto quanto os erros cometidos pelo Palmeiras. Confluência de fatores. Wagner Hillway não pode mais ser VAR de jogo do Palmeiras. Alguma coisa nossa diretoria tem que fazer para vetar esse cara em jogos do Palmeiras. Leva os números. Fala assim, ó, Palmeiras ganha 70% dos pontos. Com ele ganha, sei lá quanto. Leva, ó, esse cara prejudica a gente. Eu não quero mais esse cara apitando meu jogo. Simples. Tem que ter força na CBF. Tem que conseguir isso. Tá? Wagner Hillway não pode mais ser VAR de jogo do Palmeiras. Vai esperar o que acontecer para tomar essa atitude? Né? O pênalti marcado a favor do Palmeiras condicionou toda a arbitragem do Ramon Abate Abel. Ele apitou com medo. Ele ficou com aquilo na cabeça. Eu não tenho a maquininha do Galvão Bueno, vocês sabem disso. Mas era... Bom, se ele não estava com medo, então ele é muito, 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 muito ruim. Porque ele começou a errar tudo. Tudo era a favor do Flamengo. Então, teve um contra-ataque que o Facundo... Um contra-ataque, uma bola roubada ali no campo de ataque, que o Facundo ia na cara do gol com o Vitor Roque do lado e só tinha o Léo Pereira entre ele e o goleiro. Então, se o Léo Pereira fica no Vitor Roque, ele sai na cara do gol. Se o Léo Pereira vem nele, ele toca no Vitor Roque, é gol. Ele deu falta do Facundo. Na hora até me pareceu falta. Mas aí o pessoal do chat falou, não foi, porque eles estavam vendo o replay. A falta do Facundo na roubada de bola. Esse foi um exemplo. Teve outros, vários, não tão claros, mas de bola de ataque do Palmeiras para falta. Né? Roubou com falta e não foi. Várias. O jogador do Flamengo podia fazer a falta que fosse, nada de amarelo. Nada de amarelo para o jogador do Flamengo. Ele deu um amarelo para o Rossi no começo por reclamação e ele foi dar um amarelo no final do jogo
para aquele menino que entrou no final, não sei o que lá, Ian. Wallace, Ian, sei lá qual é o nome dele. No finalzinho do jogo, ele foi dar um cartão amarelo para esse cara. O Alexandro, o Léo Pereira, o Everton Araújo, o Léo Ortiz. Bateram. Como tem que fazer defensor? Contato, falta, beleza, dá cartão. Nada de cartão. Nada, zero de cartão. Não só de pancada, mas cartão por cortar ataque promissor, né? Aquela falta antidesportiva, que é para cartão. Não deu nenhum. Por quê? Porque estava com medo por causa do pênalti que ele tinha dado. E aí ele compensou, e ainda no final arrumou um pênalti para os caras. Quer dizer, vai compensar dando um pênalti para os caras? Então, pelo menos apita direito nos 90, né? Ele roubou o Palmeiras o jogo inteiro e ele deu um pênalti no final para o Flamengo. Porque é cagão. Tá? Porque é medroso. Lembra daquele outro loirinho lá que apitou um derby, que chorou no Itaquerão, porque ele errou? E naquele caso ele errou claramente a favor do Palmeiras, expulsando o Gabriel, né? Lembra? Chorou. Então esses caras, quando eles erram contra o Corinthians, erram contra o Flamengo, eles ficam apavorados, eles enchem a fralda. E tem o agravante de ter o Wagner Highway manipulando tudo, puxando as cordinhas na cabine do VAR. Então, tudo isso foi a resposta do João Martins, que eu concordo 100% com o que ele falou. Boa tarde, André Neto da Rádio CBN. A gente viu um Palmeiras muito intenso no primeiro tempo, conseguindo roubar muita bola no campo de ataque, dificultando a vida do Flamengo para sair jogando. No segundo tempo, o Palmeiras teve mais dificuldade para fazer esse tipo de trabalho, pelo menos foi a sensação que a gente teve. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa queda no segundo tempo e se o pênalti perdido pelo Piquerez acabou tendo alguma influência negativa nisso na equipe. Obrigado. Negativa tem sempre uma parte, mas a equipa foi forte, continuou a pressionar bem no primeiro tempo, continuámos a fazer parte da estratégia, condicionar ao máximo, um jogo grande, não podemos deixar o nosso adversário jogar. No segundo tempo é normal baixar um pouquinho, mas até ao pênalti o Flamengo tinha tido um remate no golo. E depois do pênalti arriscámos, e o Flamengo teve mais uma ou duas oportunidades, nós também tivemos as nossas. Quando falamos de eficácia falamos disso, o Flamengo teve mais algumas, mas nós tivemos as nossas depois de arriscar. Mas a pressão continua a ser bem feita. Nós só não conseguimos fazer um pouquinho mais de pressão que nós queremos porque o jogo está sempre parado. Se nós formos ver, o ano passado melhorámos muito numa regra que era o árbitro só interrompia o jogo com o jogador no chão quando havia choque de cabeças. Hoje o Flamengo caiu 3 vezes e a primeira coisa que o Ramon fez foi parar o jogo, para o jogador nem assistido foi. Ou seja, são este tipo de coisas que nós lutamos sempre contra, mas isto tem a ver com cumprir as regras, e quando falamos de amadores não podemos exigir profissionalismo. E eu acho que esse é um grande ponto que está aqui em causa, que é o amadorismo necessitava de um profissionalismo. Obrigado, João. Obrigado a todos. Boa noite. Boa noite. Vejam como ele tem muito essa resistência com a estrutura do futebol brasileiro, e não é para menos. É uma coisa que a gente sempre fala aqui, sempre falou, nós brasileiros, sempre falamos que aqui é uma bagunça, que é uma zona, e é mesmo. A CBF é uma zona. Só que aí quando vem o português e fala, não pode, o que esse cara está pensando que é. Né? E de fato, né, mais um detalhe aí da arbitragem do Ramon Abate Abel, horrorosa, arbitragem horrível, péssima. Picotou o jogo. É verdade que o Palmeiras, depois que até o pênalti sofrido ou inventado em cima do De Arrascaeta, o Flamengo só tinha tido uma finalização, que foi uma finalização no finalzinho do primeiro tempo do Everton Cebolinha, por baixo, né, que o Everton defendeu por baixo, tranquilo, sem problemas. Só tinha tido uma finalização. Então o Palmeiras foi um monólogo do Palmeiras. Palmeiras jogou melhor, só que o jogo foi picotado. Só para marcar o primeiro pênalti a nosso favor foram 6 minutos sem jogo. Sem jogo. E você picota, você quebra o ritmo do jogo. Era um pênalti que não precisava ter tido 6 minutos para cobrar, sabe?
Marcou o pênalti dentro da área, checa ali a linha. Tem alguma câmera conclusiva? Não tem. Então, bate o pênalti aí. 1 minuto. Olha uma câmera, olha outra, olha outra. Olha outra. Não dá para ter certeza. E não dava mesmo, hein? Até agora eu não sei se aquilo foi dentro ou fora da área. Com todo um monte de câmera, não sei o quê, a gente não consegue saber se foi pênalti ou não. Eu estou em dúvida, sinceramente. Estou muito em dúvida se foi pênalti ou não a favor do Palmeiras. Mas aí, depois do pênalti, depois dessa quebrada de ritmo, o Palmeiras perde a força. Claro, mentalmente está abalado. Demorou uns 10 minutos para o Palmeiras voltar para o jogo, mas voltou. Você viu o que o João falou. O Palmeiras voltou para o jogo, continuamos a exercer a pressão. Tivemos nossas chances, é verdade, no primeiro tempo e depois no segundo tempo. Aí tomamos o primeiro gol de pênalti, aí o jogo ficou louco. Por que o jogo ficou louco? Porque o Palmeiras fez umas alterações muito agressivas. O esquema do Palmeiras era atacar com 6, deixando só 2 atrás e 1 protegendo. Um esquema muito louco. No final, depois quando entrou o Veiga, entrou o Luigi, tirou o Gustavo Gomes. E aí era tudo ou nada, né? O Palmeiras poderia ter empatado, criou algumas chances, teve arremate do Piquerez, arremate do Flaco Lopes, arremate do Maurício. Tivemos nossas chances, não fizemos. A gente estava exposto. Para criar essas chances com maior energia, a gente teve que se expor. Aí o Flamengo acertou o ataque deles e o Palmeiras não conseguiu acertar os seus ataques. Então, tem a ver também com a eficácia. Mas tudo isso também condicionado pelas lambanças, pelos erros grosseiros das arbitragens. Então, você soma os erros táticos com os erros de execução do Palmeiras, erros técnicos, com os erros da arbitragem, mais a qualidade do Flamengo, o mérito do Flamengo, que a gente não pode tirar. Pronto, está explicado porque o Flamengo ganhou do Palmeiras, não é o fim do mundo, ainda somos líderes isolados do campeonato. A gente lamenta que era para estar largado na frente, né? Mas beleza, tem campeonato, o campeonato é longo e vamos lá, vamos jogo a jogo. E agora temos mais um jogo bem difícil contra o Cruzeiro, no Mineirão, sem a dupla de zaga titular, Gustavo Gomes e Murilo, vamos de Fux e Mikael. Antes disso, temos um jogo pela Libertadores que não vale absolutamente nada, mas absolutamente nada. O Palmeiras pode perder de 8-0, que vai ser o primeiro classificado na classificação geral, com todas as vantagens do mundo. Então, não vale nada. É um jogo. Palmeiras Sporting Cristal pela Libertadores, acho que não vai dar 10 mil no Allianz Parque. A não ser que a diretoria coloque um preço bem convidativo. De qualquer forma, vamos acompanhar essa partida, é claro, na quarta-feira, a partir das 21h30, aqui no nosso canal no YouTube. A gente espera por vocês. Espero que vocês tenham uma boa semana, dentro do possível, porque começar a semana com, né? Eu admito que eu fiquei sonhando com pênalti, gente. Eu fiquei sonhando com pênalti. Eu não sei o que aconteceu. Sabe quando você entra num sonho, que o sonho entra num looping? Eu ficava sonhando no cara batendo pênalti, aí no Palmeiras treinando pênalti. Olha que loucura. Tem que resolver isso, tá? Vamos falar bastante sobre isso hoje à noite, na nossa live com cerveja. A gente vai abrir aquela gelada, como toda segunda-feira, e vamos fazer aquela resenha. Vamos falar bastante sobre pênaltis, sobre arbitragem e entre outros assuntos relevantes. Combinado? Valeu, turma. Um grande abraço. Saudações ao Viverdes.